Bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade aos eventos comemorativos dos 60 anos de atividades da nossa faculdade, dando sequência às conferências, contribuições científicas da Faculdade de Medicina. E hoje nós temos a honra de receber o professor Dalmo de Souza Amorim, que vai nos falar sobre esse tema, contribuições científicas da Faculdade de Medicina, no contexto da área de atuação do professor Dalmo. O professor Dalmo, ele foi o criador do Laboratório de Hemodinâmica e Função Pulmonar da Faculdade de Medicina, do qual se originaram as divisões de cardiologia e pneumologia do Departamento de Clínica Médica. Foi chefe do Departamento de Clínica Médica, teve um papel fundamental na criação dos cursos de pós-graduação da nossa faculdade, em especial no nosso departamento, né? Além de ter sido diretor da nossa unidade. Eu vou aproveitar a oportunidade de estar aqui nesse momento para falar também do lançamento do livro que o professor Dalmo escreveu e que está sendo lançado hoje lá na FENAC, às 19h30, no Ribeirão Shopping, e o livro Abraham Flexner, Modelo de Educador, a Burocracia e a Filantropia. E aproveitar para fazer o convite a todos para comparecer a esse evento. Professor Dalmo. Senhores presentes, bom dia. Inicialmente, quero cumprimentar e elogiar a iniciativa do diretor na organização de eventos comemorativos dos 60 anos de nossa faculdade. Eles dão sequência àqueles outros celebrados por ocasião dos 40 e 50 anos, respectivamente, em 1992 e 2002. Mas os eventos atuais preenchem lacunas eventuais, inclusive em métodos e tópicos, que trazem subsídios à nossa memória histórica, carente de memória documental. Nessa programação, essas palestras aparecem sob o rótulo conferências, que tem rito próprio, pompas e circunstâncias, e procurarei seguir, cabendo ao diretor, a qualquer momento, abrir espaços para perguntas e comentários. Ao me convidar, o diretor sugeriu que, preferencialmente, eu deveria discorrer sobre minha própria participação no desenvolvimento da pesquisa aqui. O título da conferência me foi atribuído pelo diretor, é Contribuição à Pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Vou acatar a sugestão do diretor, mas peço vênia para, antes daquela tarefa, tecer considerações que, ao meu saber, de forma mais ou menos direta, contribuem para a justificação do elemento central do título, pesquisa. Vou apresentar 4 pontos antes de adentrar a questão central. Primeiro ponto, da faculdade. A nossa instituição não é um instituto.
não é um centro tecnológico. Ela é uma escola. E, como tal, ela tem a responsabilidade de, com qualidade, formar profissionais competentes para o bom exercício profissional atrelado aos princípios éticos. Grosso modo, isso representa dizer que, com meios e métodos, a escola transmite o melhor saber já sabido. Mas ela vai além. Ela se ocupa, por razões que discutirei adiante, da produção de conhecimento inovador, através da pesquisa sistemática e da extensão extramuros deles. Repito, o saber já sabido e o conhecimento inovador são atribuições dessa escola. Cabe aditar que o nosso plano diretor, elaborado há 20 anos, destaca a forte tradição de pesquisa nesta faculdade, sendo considerada como de qualidade superior. O plano é diretor e não do diretor. O plano foi elaborado pelo conjunto quase total dos nossos professores. Também observa aquele plano diretor que ela é mais do que uma escola. Ela tem responsabilidade na formação cultural do jovem em harmonia com o seu desenvolvimento técnico, científico e profissional. O segundo ponto é da ideologia. Aqui é entendida como maneira de pensar que caracteriza um indivíduo ou grupo de pessoas. Conceito que ela, a ideologia, tem como implícita e atrelada a admissibilidade de uma única fonte e um único princípio. Por isso, prefiro o uso da expressão modelo. Ele é uma interpretação de uma realidade. Sempre prevalece a verdade de cada um, ou o assim é se lhe parece, no dizer de Pirandello, italiano. Pirandello, prêmio Nobel de Literatura no ano de 1934, tinha as suas farsas, diria, farsas trágicas, e que deu origem ao teatro do absurdo. Um dos livros de Pirandello é O Velho e o Jovem, de onde busco. Sempre prevalece a verdade de cada um. O assim se lhe parece, assim será. Aqui há de destacar 2 pontos no conceito de ideologia. Ela tem base empírica, cuja predição virá o tempo demonstrar. Revela distorções e disfunções. Já o modelo não admite concessões. Pergunto, segue a nossa escola algum modelo? Sim, a resposta é clara. Se se quiser fundamentação para essa interpretação, siga-se a obra de Ernesto de Souza Campos, autor de História da Universidade de São Paulo, publicado em 1954, no qual ele remete
para uma deliberação tomada em 1924 pela Comissão de Estudos de Regimentos, que viria a desaguar nas tratativas com a Fundação Rockefeller. 1924. Com, aspas, limitação no número de alunos, regime de tempo integral para as cadeiras de laboratórios, construção de edifícios e do hospital. Fecha aspas. De acordo com o memorando celebrado entre as duas partes, àquela época. Quais partes? A Faculdade de Medicina e a Fundação Rockefeller. De acordo com as diretrizes traçadas pelo diretor médico da Fundação Rockefeller. Quem era esse diretor médico? Abraham Flexner. Para concluir esta primeira parte, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto é, no meu entendimento, modelo flexneriano, não endógeno. Terceiro ponto, dos alvores da nova escola médica. Ela foi impregnada dos preceitos básicos naqueles memorandos de 1924, sem o qual o modelo poderia tornar-se apenas estágio conceitual diante de eventual fraqueza dos pressupostos, aí considerados o nosso hibridismo cultural e os nossos costumes. Aqui cabe destacar que os princípios da organização da nova escola médica, esta Faculdade de Medicina, estendia a obrigatoriedade do tempo integral aos professores clínicos. Vale lembrar que no memorando de 1924, a obrigatoriedade do tempo integral era para os professores de ciências básicas. Repetindo o que já foi dito, o modelo é uma interpretação de uma realidade. Ele não permite concessão, sob o risco de passar a ser apenas referência intelectual. O que diferencia uma coisa da outra é a aceitação coletiva das normas internas sem inibir o grau de liberdade acadêmica nela implícita. Seria imaginável pensar que, dados os nossos costumes, algumas dessas diretrizes não encontrassem guarida e, por conveniências pessoais, não as acatassem e da instituição voluntariamente se afastassem. Foi o que ocorreu. Há que lembrar que naquela época, de 1950, mais nitidamente nós estamos falando de 1952, a organização universitária estava centrada no regime de cátedra, absolutista e infessa em seus privilégios. Aí reside a diferença entre autoridade e poder. Poder não pergunta, ele determina. O primeiro passo a seguir, a formalização administrativa e legal da nova faculdade, seria a composição do elenco docente nas condições elevada qualidade e regime de trabalho exigíveis na operacionalização do modelo. A saber, em ciências básicas, de uma forma e outra, eles, os professores, seriam recrutados no Brasil e no exterior. Dentre outros, citarei Moura Gonçalves, que foi meu professor no Rio de Janeiro, Luciano Lison, Miguel Covian, Maurício Rocha Silva, Mauro Pereira Barreto.
embora com alguma defasagem no período das respectivas contratações. E em ciências clínicas, a Comissão de Ensino e Regimentos da USP indica, às vésperas da inauguração do nosso curso, aspa, é possível instalar a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, graças ao fato de a Faculdade de Medicina de São Paulo, desde logo, dispor de 138 docentes livres de alto valor. Por razões pessoais, destaco a pessoa de Hélio Lourenço de Oliveira, que na década de 1940 estudara nos Estados Unidos. É meu entendimento, data vênia, que o professor Hélio sofreu influências de grandes educadores, como John Dewey, Levelis Barker, na esteira de Abraham Flexner. John Lewis era um filósofo, um pedagogo, que deu origem à teoria do pragmatismo. Aprende melhor o aluno que faz. Barker, ele teve enorme brilho na Universidade de Chicago, recém-formada, o apoio da Fundação Rockefeller, e ele, Barker, organizou um grupo multidisciplinar, que eu entendo, nos dias correntes, interdisciplinar. Ele reuniu médicos, fisiologistas, histologistas, químicos, veterinários, que se ocupavam de assuntos da área da saúde. Barker foi um feroz propugnador do regime de tempo integral. Mais tarde, substituindo William Osler, e quando já na esteira operacional do relatório Flexner, ele declinou de aceitar a função da cátedra, ou sua equivalente, declinou por razões ditas por ele, pessoais. De forma que, se nós estabelecermos, não foi realmente algo estranhado, que aqui também ocorresse. Isto é, a preferência por atividades particulares externas àquelas da faculdade.